Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que estar diante do Senhor. Teu coração eu vou tocar com meus lábios em adoração, pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre como que funcionam as coisas na Igreja Batista, principalmente na PIB do Valo Velho, que é uma igreja batista da Convenção Batista do Estado de São Paulo, filiada à Convenção Batista do Estado de São Paulo, filiada à Convenção Batista Brasileira e também filiada à ABAFER, que é a Associação Batista de Ferreira e Região. São a associação e as convenções, nós somos filiados à Igreja Batista do Valo Velho. É uma igreja que desde a sua fundação, no ano de 1986, é uma igreja que foi fundamentada no modelo tradicional, então desde essa fundação, e é o modelo que a convenção, né, adota. Eu não sei se a palavra é modelo, se é o estilo, se é a visão, mas nós somos uma igreja tradicional. E como igreja, o nosso funcionamento como igreja batista, ele funciona por divisões de departamentos. Então nós temos a Igreja Batista, ao decorrer do tempo foi evoluindo um pouco para ministérios, mas lá atrás, quando nós conversamos, essas divisões eram por departamentos. Então, desde a nossa fundação, a Igreja Batista do Valo Velho sempre teve essa visão e a implantação desses departamentos. O primeiro departamento que foi implantado aqui na nossa igreja foi a MCA, hoje é MCM, mas na época era MCA, Mulheres Cristãs em Ação. E eu acho que um pouco antes disso era até o Ministério de Senhoras, que falava antes, depois mudou para MCA. As Senhoras foi o primeiro ministério implantado aqui na igreja. A igreja já começou ainda na congregação com o Ministério de Senhoras, que isso foi algo muito forte que aconteceu na vida da nossa igreja, que foi a implantação desse ministério, que até hoje é um ministério muito forte, que sustenta muito a nossa igreja em oração, é um ministério que trabalha muito, que tem vários departamentos dentro desse ministério. Então, o Ministério de Senhoras, né, a MCA, foi o primeiro ministério que foi implantado aqui em nossa igreja. E em momentos, a gente, como a frente das senhoras, MCM, a gente tem assim agradecido a Deus. Nós começamos ali no Parque Independência, no ano de 1983, nós descemos para ali. E ali a gente foi muito bom. Algumas das senhoras da igreja já estavam ali com a gente. E nós tivemos ali um trabalho muito bom. Foi uma benção. E sempre as senhoras cooperaram muito. E nisso nós ficamos ali algum tempo e viemos para cá. Para a igreja aqui. E aqui nós já estamos há 35, 36 anos.
à frente da União Feminina. E nesse tempo, eu sempre tive à frente com esse trabalho. Sempre, quando não era coordenadora, que foi muito pouco tempo, eu sempre estava envolvida. E isso foi coisas assim, muito pouco, que eu não estive sendo líder. Né? A gente fala sendo líder porque as irmãs, graças a Deus, sempre cooperaram muito. E hoje, a gente aqui na igreja, a gente sempre teve vários trabalhos muito importantes. Que a gente aqui na igreja, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente pode contar com as senhoras. As senhoras têm sempre nos ajudado muito, as senhoras têm sempre cooperado muito, até na associação. Nós temos um trabalho, dia 1º de maio, as senhoras têm cooperado muito e sempre eu estou junto com as senhoras à frente desse trabalho. Então, todo esse trabalho tem sido muita bênção. E a gente, o que a gente tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e também às senhoras da igreja. Por quê? Porque elas sempre, tudo que a gente fala aqui, que nós vamos fazer, a gente faz em conjunto. A gente faz em conjunto, inclusive, a gente sabe que esse trabalho de cantina, as senhoras têm cooperado muito, esse trabalho na cozinha, os almoços, as senhoras têm cooperado muito. Essas senhoras, nós, senhoras da igreja, nós estamos sempre juntos fazendo o trabalho de Deus. E é muito importante. Por que é muito importante? Porque hoje a gente pode ver como cresceu esse trabalho. E hoje a gente pode ver até aonde a gente tem chegado. A gente tem agradecido muito a Deus. E eu creio que com esse trabalho, há muitos anos que nós estamos à frente, realmente é um trabalho que eu gosto muito de fazer e é um trabalho que a gente tem muita cooperação. Então, é uma alegria muito grande trabalhar na obra de Deus com essa senhora, com a União de Senhoras. Então, esse grupo, na verdade, nós, senhoras, é melhor não falar grupo, porque as senhoras da igreja são todas as senhoras da igreja. A gente tem feito um trabalho muito bom, um trabalho que edifica e um trabalho que a gente vê resultado, inclusive em oração. Nós, nesse momento de pandemia, nós temos um trabalho que a gente faz esse trabalho no Zap, a gente ora, a gente clama junto e as irmãs têm realmente orado muito e tem sido realmente uma bênção. Nesse período o trabalho não parou, ele continuou e está continuando. E eu creio que nós estamos próximos a voltar e vamos continuar. E sempre estamos à frente da União Feminina da Igreja do Valo Velho. Então, esse é minha fala e eu creio que as irmãs, a alegria que nós temos de trabalhar, a gente está sempre rindo, a gente está sempre contente, a gente está sempre fazendo o trabalho que possa, assim, a gente pode ver que Deus tem realmente nos abençoado muito e muito nesse trabalho. Nós tivemos, logo que nós chegamos aqui, nós tivemos o primeiro trabalho que as irmãs, a gente fez um congresso e as irmãs, nós ficamos assim, muito bonitas, uma roupa muito bonita, e eu lembro até que nós fizemos uma faixa e com cada irmã a gente tinha o nome de cada uma
que eu não vou falar, porque foi muitas irmãs, de repente eu posso correr o risco de deixar alguma e isso não é bom. Mas nós tivemos. Esse trabalho foi o que marcou muito na vida da igreja e na nossa vida também. Foi um trabalho que nós fizemos ainda ali na cozinha, que era a igreja. A igreja é como um todo, mas era a igreja nesse tempo. E foi muito bonito e a gente cantou. Eu me lembro muito bem que nós cantamos nós cantamos mais, mas a gente cantou, que gravou, foi uma escrava resgatada, e também nós cantamos um outro que está no cantor cristão, que eu gosto muito, que é o 155, que nós cantamos. E cantamos outros também, né? Mas esse foi o que marcou. Bom, JCA, qual a importância que teve na minha vida? Bom, eu comecei a frequentar aqui a Batista com 16 anos. Foi o momento também que eu comecei a namorar o Daniel Severo. E a importância da JCA foi, como é que eu posso dizer? Foi total na minha vida, porque eu vim de uma família que não conhecia o Evangelho, né? Até conhecia, mas bem superficialmente. E aí foi aonde eu comecei a agregar, né? Os valores de igreja, valores de família, né? Minha família também, além de não frequentar a igreja, também não tinha assim uma base, né? Uma estrutura familiar, né? Então eu vim de uma situação meio complicada. E aí eu comecei a frequentar a JCA, sempre gostei muito. Assim, eu acho que a Jane vai poder falar que eu era bem assídua, sempre estava aqui, né? Teve a total importância, tanto, como eu posso dizer, eu estar hoje na igreja, permanecer hoje, sabe? Foi uma base, né? E questão família também, né? Casamento, né? Foi me estruturando para aquilo que, como eu falei, eu não sabia. Então, eu sempre fui muito... Gente, vocês sabem como é que eu sou, né? Sempre fui falante, desde que eu me conheço como gente. Então, eu sempre tive amizade com todas as meninas. Lógico que em todo caso tem aquelas que nós somos mais próximas, aquelas que nós falamos mais, né? Temos mais afinidade, e aquelas que nós só falamos um oi. Eu lembro assim que nós tivemos... Eu não lembro dos passeios, porque já faz um tempo, né? Não lembro dos passeios, mas eu lembro assim de já ter ido, por exemplo, passar um dia na casa da Cíntia, passar um dia na casa da Thaís. E talvez isso, para muitos, fosse talvez bobo no tempo, mas para mim não. Porque, como eu falei, né, eu vim de uma estrutura bem complicada, familiar. Então, aquilo ali já foi me demonstrando assim, como é que era a família, estar junto no domingo, ter os pais ali na mesa, tá sempre assim, tendo os horários. O domingo sempre foi, né, muito legal, porque você vinha para a escola bíblica, aí à tarde, no tempo, acho que, se eu não me engano, era de tarde, no domingo. Eu acho que mais ou menos isso. Então você vinha e já ficava pro culto, sabe? Então isso começou a gerar em mim uma responsabilidade diferente e o conhecimento sobre a igreja, né? Que é o que eu não conhecia. Então assim, fez total diferença na minha vida. E tanto que eu lembro que quando eu estava na JCA, eu sempre quis casar, né? Tudo que eu queria na minha vida era casar. E a estrutura da JCA foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre quis já. Falei, gente, quando eu casar, eu já migro correndo para MCM, que no caso antes era MCA, certo? Então você vê, né, uma coisa como liga a outra, quando você tá ali e você começa a aprender, como é interessante. E o que eu deixo assim, que eu acho bacana no meu caso, a minha história uma menina que veio sem estrutura, né? Mas que Deus ele foi fazendo conforme Ele quis e usou a JCA para ser um instrumento de bênção na minha vida. Tá eu aqui hoje, no Valo Velho, já há 22 anos que eu frequento a Igreja Batista em Valo Velho, né? E hoje eu sei que eu sou a igreja, né? Independente das quatro paredes, eu sou a igreja. E sim, a JCA foi, como que eu posso falar, um degrau muito importante na minha vida. Eu me lembro assim dos dias tristes. Eu lembro de dias que eu tava assim, vamos dizer, sabe quando você já não tem com quem falar, e aí você vinha
Mas lógico que você não ia falar dos seus problemas, estava quietinha, né? Mas aí naquele dia Deus preparava a palavra certa, e aí vinha direto naquilo que você precisava, né? E aí as pessoas, no caso a Giane, né? A Giane, ela sempre conversava muito com a gente de uma maneira que a gente entendia muito bem. Ela era uma pessoa muito receptiva, muito comunicativa. E isso foi, para mim, foram dias muito importantes no sentido assim de eu me animar, né? Animar a estar na igreja, animar a ter o desejo de vir, né? Porque a importância da JCA na minha vida foi a estrutura familiar, né? Foi me levar a ter esse entendimento, esse discernimento de estar na igreja, o que representava realmente a igreja. Onde eu também fui adquirindo maturidade, porque eu era uma menina, né? Ainda sou, né, gente? Tô brincando. E é isso, assim, eu devo muito, muito mesmo, porque hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho um filho, né? E tudo que eu aprendi, hoje eu tento trazer, né? Tanto para as meninas que eu conheço, e é isso. Estou com a irmã Deuseni, né? A irmã Deuseni, a irmã Francisca, minha sogra, né? Eu acho que elas que começaram o trabalho, até a irmã Quitéria veio de lá de Itapecerica para poder estar dando, assim, aquele... ensinando que realmente era Mensageiras do Rei, né? Tanto que Mensageiras, ela sai da Sociedade de Senhoras, né? Que fala União Feminina Missionária, né? Elas saíram de dentro das senhoras, as senhoras que... E tem a líder, que seria uma pessoa da Sociedade de Senhoras que ia cuidar das meninas. Aí, então, eu comecei assim... me chamaram para trabalhar, não tinha experiência nenhuma, né? Assim, no ministério, sempre... Gostei muito de cozinhar, de fazer bolo. Aí me chamaram para ajudar a Luciane, filha da irmã Consolação. Nós duas juntas, né? Até a irmã Valdete, acho que era na época, tinha deixado para a gente continuar o trabalho. E ficou eu e a Luciane nesse tempo, né? Aí a Luciane precisou sair também. Aí ficou eu, mas aí entrou uma moça, eu não me lembro o nome dela. Ela ficou também. Só que ela desistiu do trabalho, ela teve que sair da igreja, foi para outra igreja, e aí eu continuei, né? Então eu comecei em 2006, mais ou menos, e fiquei um bom tempo com as meninas, e assim, não tinha experiência nenhuma, né? Tinha experiência de mãe, né? Mas a ênfase era pregar a palavra de Deus para as meninas, e assim, o que mais me cativou, assim, porque elas tinham aquele amor pelas coisas de Deus, né, assim, pela obra de Deus para fazer, e a gente tinha aquela, como se diz, de trabalhar, a ênfase de trabalho era por missões, para orar por missionários, e tanto que a gente escrevia carta para os missionários na época, né, assim, que não tinha internet, tanto como tem hoje, né, elas não tinham aquelas coisas de celular, então era tudo assim, era mais a respeito de carta, né. Aí a gente estimulava elas a orar pelos missionários, ou estimulava a orar, assim, principalmente na área de missões, para trabalhar na área de missões, porque elas eram meninas. Conforme elas iam crescer, a gente não sabia, né, qual seria o chamado de cada uma. Tanto que passou-se o tempo, eu fiquei vários anos com elas, sinto muita saudade. Às vezes me pego lembrando assim de alguma coisa assim, e tanto que tinha umas meninas que a gente tinha assim tanta intimidade que acabou elas me chamando de mãe, e uma até quando ela se casou, eu fui madrinha de casamento dela, né, que nem eu estava te falando, né, fui madrinha de casamento dela, e até hoje a gente tem aquele elo, né, de amizade, e não acabou, né, e hoje tinha mais ou menos aproximadamente de 15 a 20 meninas, era de 9 a 16 anos, o trabalho seria de 9 a 16 anos, tinha revista, tudo, livros para estudar, levava lição para casa, e era muito, e para a minha vida, assim, que nem eu falei que eu não tinha experiência nenhuma na época, né, mas para a minha vida foi muito gratificante, edificante, espiritualmente, eu cresci muito mesmo com essas meninas, e foi crescendo o trabalho, né, aí depois a gente deixou para a próxima líder. Tinha uma época que, tanto da revista, que tinha assim, que as meninas faziam 15 anos, fazia festa de aniversário, e tanto que a gente fez uma festa aqui com as meninas, né? Uma época, e muitas outras que tinha mais, assim, a gente abraçava,
Tinha mais, acho que vinha... Porque, na verdade, as meninas que vinham para cá não eram só filhas dos membros da igreja, eram meninas que, como se diz, que não eram convertidas. Então, quer dizer, era um trabalho também de conversão, né? Não, porque as meninas vinham com as outras meninas, iam trazendo, que nem uma trazia a outra, tanto que tinha as meninas que ficavam assim, muitas separadas, a gente tentava aconchegar elas, né? Que elas chegavam e ficavam com aquela amiga que trouxe ela, e a gente queria fazer com que elas ficassem todas amigas, né? E para trabalhar com a revista, com os ideais que a gente tinha das Mensageiras do Rei, né? Era um trabalho muito edificante e muito proveitoso, tanto que na época eu trabalhava fora e todos os sábados, 3 horas da tarde, eu chegava aqui, já tinha menina aqui já. E era muito, assim, quando eu voltava para casa, eu aprendia com elas também, entendeu? Eu aprendia muito com elas. Muitas delas hoje estão na igreja, têm um trabalho, como fala, tem o seu ministério nas igrejas. Muitas não estão aqui, mas cada uma delas é minha filha, né? Que ela trabalha com o Bezalel na igreja que Bezalel não, né? O Bezalel é o nosso, né? Sim, ela trabalha com meninas, com coreografia também, né? E tem as outras que também saíram, que estão, né? Tão firmes, graças a Deus. A gente fala assim, foi um tempo que a gente começa a relembrar, começa a ver as raízes que a gente deixou, né? Aí eu vejo assim, eu começo a olhar, elas estão tudo moças, muitas são mães, já se casaram, né? E têm seus filhos, outras se desviaram, infelizmente, né? Mas eu creio que a semente foi plantada, né? Foi maravilhoso, assim, foi para minha família até hoje, eles me cobram, né? Por que você não volta? Por que você não volta, mãe? Esses dias mesmo, a gente estava em oração e meu filho falou para mim, você tem um chamado, não é só da cozinha seu chamado é trabalhar com meninas. E assim, as Mensageiras do Rei meninas de 9 a 15 anos. E é um trabalho assim bem, né? É gratificante, mas também... A igreja também já começou a se trabalhar com o ministério com jovens. Eu me lembro que esse olhar, a igreja sempre teve um olhar para a juventude. A Igreja Batista do Valo Velho, ela sempre teve esse olhar da implantação do trabalho com jovens. E um olhar, quando eu falo, é um olhar muito especial. Então esse olhar de trabalho com jovens sempre foi, vamos dizer assim, prioridade na nossa igreja. Então a igreja, ela sempre foi uma igreja jovem, uma igreja alegre, ainda é, e sempre com esse olhar de cuidar do jovem, de acolher o jovem. Eu me lembro dos acampamentos, eu ainda era criança, mas de muitos acampamentos que eram realizados aqui através do Ministério com Jovens. Eu me lembro que o jovem sempre esteve à frente, por exemplo, de trabalhos missionários, de viagens missionárias, né? O jovem sempre esteve à frente disso, então o jovem sempre cuidou. Eu me lembro de que os congressos de jovens, que nós chamamos de Instituto de Verão, isso sempre foi algo que os jovens cuidavam, trabalhavam muito. O mês de julho sempre foi o mês dos jovens, porque como agosto é aniversário da igreja, porque pela nossa convenção, agosto seria o mês da juventude. Então, como era o mês de aniversário da igreja, o pastor Luiz sempre deixava, então, o mês de julho para que os jovens cuidassem dos cultos, tanto de quarta-feira quanto de domingo, pela IBD e também no domingo à noite. Os jovens sempre pregaram aqui na nossa igreja, sempre teve espaço para os jovens desenvolverem trabalhos aqui. E através do Ministério de Jovens já saíram muitos pastores, líderes que foram dos jovens, como o pastor Ricardo mesmo, que já foi líder do Ministério de Jovens, hoje é pastor Robson, que também já foi líder do Ministério de Jovens aqui na igreja, hoje também é pastor. Eu, né, que já fui líder do Ministério de Jovens, também já estou como pastor. Então tem muitos pastores, hoje pastor Jorge, que também foi líder do Ministério de Jovens aqui por muitos anos, hoje é pastor. Então isso foi algo que foi implantado, e com isso a nossa igreja também instituiu um trabalho com adolescentes. Então lá atrás, através da vida do irmão Hélio, através da vida do Rodrigo, que hoje é pastor também, o pastor Rodrigo, eles começaram um trabalho muito forte com adolescentes. Então a nossa igreja sempre foi muito viva com o ministério, hoje é chamado de teens, né? Mas com o ministério de adolescentes. Na época era Adobe VV, Adolescentes Batistas, Adolescentes Batistas do Valo Velho. Então foi um trabalho muito forte. Ele sempre teve um olhar. Com jovens, sempre eu tive muita afinidade com jovens. Muito mais com os jovens do que com os adultos. Por quê? Porque, não sei, era meu espírito.
porque tinha aquela vontade, a gente conversava. Lembro muito bem que à tarde nós chegava aqui, começava a conversar, um começava de um lado, outro conversava do outro. Aí quando começava a querer sair fora do tom, eu chamava eles me obedeciam. Era muito satisfeito para mim trabalhar. Lembro que quando tinha alguma coisa para fazer, para eles fazer, eles iam para mim, conversar comigo, procurava se dava para mim ir junto com eles ou não. Eu digo, tudo bem, eu vou fazer uma forcinha para poder ir. Lembro da nossa primeira viagem no Cubatão, lembro muito bem que saiu com a associação, nós fomos para o Cubatão, chegamos lá, ficava num prédio. Lembro muito bem na noite, quando eles queriam sair para a rua, eu digo, não vai sair para a rua, ninguém vai sair para a rua, porque nós não conhecemos aqui a cidade direito. Ninguém sabe se é perigoso ou não. Aí eles iam e ficavam, diziam, tudo bem, se o irmão não quer deixar a gente sair, aí nós não vamos sair. Aí saía de noite quando tinha os inventos lá que tinham que cantar e ver. Lembro muito bem que uma vez o Robson chegou atrasado, não sei onde foi que ele ficou, se ficou preso, ficou lá no prédio, no acampamento, lá na escola, e saiu, quando ele chegou já estava quase terminando. Mas eu digo, de qualquer jeito você vai, canta assim mesmo e vê o que é que dá para fazer. Lembro muito bem que nesse tempo ainda eles passaram, como o povo fala, passaram a mão na gente. A gente era para ganhar o primeiro lugar, eles deram o segundo. Aí eu digo, não, aí eu lembro que o Daniel queria ficar bravo. Eu digo, não, Daniel, deixa isso para lá. Segundo lugar, tudo bem, vamos voltar para casa, vamos ficar lá e vamos ir. E amanhã nós vamos dar que era o último dia, lembro bem, o dia de domingo, e amanhã, como eu disse, estamos aqui, eu vou juntar vocês, se vocês querem ir até a praia, nós vamos até a praia, eu levo vocês até a praia. Eu lembro que os meninos juntou aquela turma de manhã cedo, me levantaram, acordaram, digo, nós vamos ou não vamos? Eu digo, vamos, quer ir? Vamos. Aí nós pegamos o ônibus e viemos até em Santos. Lembro muito bem, não sei se Daniel lembra disso até hoje. Aí nós fomos tomando eu, Daniel, Ureba também nesse tempo estava junto com a gente, o Robson, a Beth, Paula, a Kátia. Tinha bastante gente, eu lembro que era bastante gente, bastante menina e menino também. O ônibus foi cheio, só do pessoal daqui da igreja. O ônibus que nós pegamos lá, que vinha até Santos. Aí nós estávamos tomando banho, lembro que os meninos engraçadinhos começaram a querer mexer com as meninas lá, e Daniel disse, olha lá, irmão, o cara está querendo mexer com as meninas, o que é que nós vamos fazer? Eu digo, não, nós vamos lá e vamos ver o que é que nós vamos fazer com ele. Aí eu cheguei ali conversando com ele, mas não sei o que, eu digo, que é isso, rapaz, isso é nada, aí deu um empurrão, eu lembro até hoje que eu dei um empurrão no cara, que o cara deu as 3 cambalhotas dentro d'água e saiu correndo. Aí os meninos deram para rir, eu digo, sabe de uma, nós não vamos ficar aqui não, vamos voltar, vamos embora, que é muito melhor para a gente. Aí nós viemos, depois temos os acampamentos, lembro dos acampamentos no Embu-Guaçu, no Cipó, nós fomos no Cipó, ali também nós teve outro também no Embu-Guaçu, mas já foi do outro lado, nós tínhamos um acampamento também, nós temos até hoje. Tem bastante foto dos meninos lá, de como era, e quando eu falava, quando eles obedeciam, quando tinha alguma coisa errada, eles vinham para mim, conversavam. Aqui dentro também, nós íamos para casa, dia de domingo, nós íamos para a escola dominical, todo mundo assistia a escola dominical. Quando terminava a escola dominical, eu juntava, procurava, quem vai lá para casa? Não, nós todos vamos. Aí nós, me lembro muito bem. Era pobre, não vou dizer que naquele tempo era muito difícil. Mas quando não tinha nada lá, eu lembro muito bem. Nós fritava ovo, comia, almoçava. E de tarde, quando dava 3h30, 4 horas, eu digo, vamos voltar todo mundo. Está na hora de ir. Aí juntava parecia uma procissão. Aquela turma, o povo ficava olhando, a gente na frente junto e eles tudo atrás, tudo junto. Chegava aqui, até a hora dos ensaios,
um ia dormir no berçário. Eu lembro muito bem que o Daniel quebrou um berço ainda, para poder não ter bronca. Aí ele chegou para mim e disse assim: irmão, como é que eu vou fazer agora? Eu digo: não, nós vamos arrumar agora. Aí eu lembro que nós arrumamos o berço e quando foi de noite estava tudo em dia. Aí, mas ninguém sabia de nada. O que tinha de fazer entre os jovens, briga, desunião, essa coisa, não tinha. E quando tinha alguma desavença, ali mesmo eu juntava todos eles, conversava, eles obedeciam. Quando não era aqui, nós íamos aqui na pracinha, como é de Nova Via. Lembro muito bem, lembro da Gilmara, a irmã da Girlene, da Márcia, aquela menina que era a que fazia mais encrenca, era ela, né? Aí eu dizia: não, nós vamos até a pracinha, lá nós vamos conversar e depois nós voltamos. Aí eu vinha, uma falava o que tinha de falar para todo mundo, depois fazia as pazes, se abraçavam, aí voltava e nós íamos para o culto. Não tinha esse negócio de vou falar para seu fulano. Não, o que tinha de fazer eu mesmo resolvia. Tanto eu como a Dinalva, nós sentava ali e resolvia e ficava por isso mesmo. Lembro muito bem que uma vez que nós fomos viajar para o Cubatão, aí a igreja que era aqui embaixo estava fechada. Aí o Robson foi pular aquela janela, uma janelinha que tinha, aí pulou em cima da escrivaninha do pastor e quebrou. Aí ele disse: irmão, e agora? E agora, irmão, como é que eu vou fazer? Eu digo: não, depois nós arrumamos aí, fica tranquilo. Aí ele voltou e disse: ainda bem que foi com o irmão, porque se fosse com outro, não sabia o que era que eu ia fazer. Eu digo: não, pode deixar aí que depois nós resolvemos. Aí eu fui, conversei com o pastor, arrumou a escrivaninha do pastor, que o gabinete do pastor era aqui embaixo. Na igrejinha. Aí nós fomos, quando nós voltamos, já estava tudo certo. E até hoje eu sinto, às vezes quando me dá saudade, eu sento em casa, pego aquelas fotos, tudo, coloco lá e começo a conversar. Começo a olhar uma por uma. E graças a Deus até hoje estamos aqui. E até hoje todos eles têm consideração com a gente. Agradeço a Deus também, porque aqui foi onde iniciou as minhas meninas, minhas filhas, todas foram batizadas aqui na igreja. Começou a viver para Cristo aqui na igreja e até hoje estamos aí. Bom, falar dos embaixadores aqui do Igreja Batista do Valo Velho é interessante porque eu peguei numa época que estava meio desacreditado os embaixadores e junto com alguns irmãos, né, da Sociedade dos Homens, nós começamos a fazer um trabalho e de tantas experiências que nós tivemos assim, nós chegamos a trabalhar com 43 embaixadores, né, que é entre a idade de 6 até os 14 anos. E a maioria, né, 80% não era da igreja. E é interessante que nós começamos a trabalhar com eles na questão de esportes, futebol, e sempre nós começávamos com uma leitura da Bíblia, uma oração, um comentário, e começamos a ensiná-los também sobre a questão da Bíblia, né, a questão de viver a palavra de Deus, né. Nós trabalhávamos com uma cartilha, né, de uma igreja que a Sara cedeu para a gente. E é interessante que nesse período nós podemos conhecer, né, os pais desses garotos e de várias experiências que eu tive ali, uma das que mais me marcou foi um dia, a mãe de dois rapazes, né, um com 15 anos para 16, o outro com 14, e ela veio conversar com a gente e ela falou assim: olha, é muito bom o que vocês estão fazendo pelos meus filhos, só que ela falou assim: meus filhos, eles não têm pai, eu sou sozinha e eles passam parte na rua, mas é importante o que vocês estão fazendo porque eles têm se interessado, eles estão vindo na igreja e o que é mais interessante é que ela falou assim: eles admiram muito vocês, os treinadores deles, os que estão conduzindo, e ela falou: por favor, não deixe que meus filhos parem de participar aqui, eu sempre quero que eles participem. E uma vez essa mãe veio, outro dia, né, no outro sábado, falar com a gente, falou assim: olha, o meu filho mais velho, ele está com dificuldade na escola, ele não quer ir mais para a escola, e eu gostaria muito que vocês ajudassem ele, né. E eu com os outros treinadores, né, nós chamamos ele, conversamos, e foi difícil para a gente, né, que nós também choramos, que ele falou assim: olha, eu não estou indo bem na escola, porque eu não consigo entender a matéria, e não tem ninguém que possa me ajudar.
e eu não tenho pai, é só minha mãe trabalha, e ele começou a chorar, né? É interessante que nós também começamos a chorar e entendemos o lado dele, falamos, não, nós vamos estar aqui para te ajudar, semana que vem você traz seus livros, seus cadernos, vamos te ajudar. E foi uma experiência boa, porque desses embaixadores aí que participavam, nós fazíamos campeonato, distribuímos medalhas para eles, troféus. E é interessante que nós chegamos aí a cantar em outras igrejas, participar de campeonatos também, no 1º de maio. E o que foi mais interessante também foi que desses aí, 3 embaixadores aceitaram a Cristo e se batizaram, sabe? E foi assim, é uma coisa gratificante, né? Porque nós tínhamos colocado como prioridade nossa que todos se entregassem a vida a Cristo, que todo ouvisse da palavra de Deus. E foi muito bom porque desses 3, eles fizeram uma entrega, participaram do curso de batismo e se batizaram. Então a gente vê a importância da questão de você trabalhar essa faixa etária de idade desses jovens, né? E foi uma coisa assim gratificante para mim. Infelizmente não pôde continuar, né? Mas já existem outros projetos aí que nós estamos à frente, aí que nós vamos dar andamento nisso daí. Mas a experiência com os embaixadores assim foi uma coisa assim extraordinária, né? Eu pude trabalhar com meu filho, João Marcos, hoje que ele já tem 13 anos, mas ele participava comigo. Algumas irmãs também na questão de preparar o lanche para ele também estavam aqui também. Foi uma coisa assim abençoada por Deus, né? No dia que nós fizemos o café da manhã com os pais, né? Que todos precisavam trazer seu pai, né? Para conhecer o projeto e a gente conversar com os pais. E esses dois jovens que eles não tinham pai, eles falaram assim, mas o treinador, a gente não tem pai. Eu falei, mas não tem problema, você pode vir. Aí ele falou assim, você pode representar o nosso pai para a gente? Eu falei, posso. Tem outro treinador. E nós fizemos isso, porque eles iam receber medalhas, né? Eles seriam premiados. E foi uma coisa assim maravilhosa, que os pais viram o que nós estávamos fazendo. Teve pai que falou assim, agradeceu, falou assim, obrigado pelo que vocês estão fazendo com nossos filhos, sabe? E nós fizemos um futebol com os pais, foi muito maravilhoso, certo? E de tudo isso, o que é mais importante é a confiança da igreja, do pastor Luiz, né? O pastor Luiz em entregar um trabalho dessa dinâmica para a gente, desse tamanho para a gente, e a gente conseguir levar a palavra de Deus, né? É uma coisa que não se pode perder, né? A gente tem que sempre estar trabalhando nisso, porque se você consegue trazer esses jovens para a igreja, esses adolescentes, esses juniores, e eles têm uma experiência com Cristo, com certeza eles nunca mais vão esquecer. E de todas essas experiências, teve um jovem, que a mãe dele era crente, ela veio na igreja. E no dia que o filho dele ia receber aqui uma medalha, ela falou assim, o meu marido nunca tinha entrado numa igreja. E ele veio hoje para ver o filho receber uma medalha, né? Foi uma coisa assim, é uma coisa gratificante, não para nós. Para nós é gratificante, mas eu acho que para Deus, né? Porque a gente conseguir mostrar o nome de Deus para essas pessoas, para esses jovens, né? Então foi uma das experiências mais assim extraordinárias na minha vida aqui no Valo Velho. A minha experiência com os embaixadores foi muito legal. Foi uma dos modos de integração que eu tive na igreja. Foi rápida também, porque eu cheguei numa idade já avançada. Eu participei de 1 ano e meio, mais ou menos, dos embaixadores. Eu conheci amigos que até hoje estão comigo. Alguns também já não estão mais, que mudaram, estão em outros lugares, mas foi uma época bem legal. A gente disputou bastante coisa juntos, como campeonatos do 1º de maio. E é isso, eu sinto bastante saudade dessa época. Eu curti bastante. Foi uma das coisas que me fez gostar do Valo Velho. Que alguns dos meninos participavam dos embaixadores e também participavam da igreja. Outros não vinham com frequência para a igreja, eles vinham em alguns cultos. Mas a maioria dos meninos vinha. Então foi uma das formas de integração, como nova geração também, quando eu entrei na igreja. Uma coisa bem engraçada foi o primeiro campeonato que a gente disputou junto, no 1º de maio, que eu acho que também foi o primeiro dos embaixadores. Que eu lembro que a gente foi sem treinar nem nada, a gente não sabia nem qual time que ia montar, a gente montou ali na hora. Resumindo, a gente perdeu. Tá. É importante, é uma boa forma de integração.
é uma ótima forma também de atingir pessoas, porque a gente não vem aqui simplesmente por jogar uma bola. A gente vem para poder conhecer mais de Deus, a gente vem para poder aprender mais, conhecer irmãos, pessoas que hoje você pode talvez achar só mais uma pessoa, mas conforme vai passando os anos, você sabe que aquela pessoa você pode contar. Como eu tenho bastante pessoas que eu conheci aqui que hoje eu posso contar de olhos fechados. Então, acho que é uma boa forma da gente atingir essas pessoas, né? Como esses adolescentes que, às vezes, pode ser só uma bola que você vem bater aqui dia de sábado, mas pode ser uma coisa muito importante, uma coisa que faça diferença na nossa vida. E aí a gente foi passando os meses, anos, e a gente vai crescendo. E a gente chegou a uma fase ali de juniores, né? E eu lembro que, assim, de ano em ano, sempre colocavam alguém, né? Sempre tinha uma eleição, votação. E eu lembro que tanto o Rodrigo, que era um dos filhos do pastor Luiz, né? O Hélio também, que fez parte, eles foram escolhidos, né, para estar na frente, e a gente sempre estava ali, né, atuando, ajudando. E aí teve um ano que também eu fui vice, aí eu não vou lembrar se era com 11, 12 anos, não vou lembrar agora, né? Foi ontem, né, mas não vou lembrar. Eu lembro que já era colocada essas responsabilidades para a gente, né, e eu lembro que nos períodos da tarde, eu acho que eram 5 horas assim, a gente ensaiava e a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Hoje você tem um MP3, você hoje tem tantos recursos que você baixa pela internet aí, você puxa faixas, pessoas que tocam, né? Violão, guitarra. Na época a gente não tinha esse preparo. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha uma árvore do lado direito. Quando você chega do lado direito, no fundo tinha uma árvore, caiu uns galhos, aí a turma pegava os galhos e ficava fingindo que tocava guitarra, um ficava fazendo barulho, tocando bateria. E olha só que interessante, já nessa época eu já estava exercendo algo que no futuro Deus ia usar cada um de nós, né? E aí, com juniores, aquela fase de transição de juniores com os adolescentes, a gente atuou bastante com juniores. Então a gente pegava o aparelho de CD, acho que já era CD na época, e a gente começava a ensaiar. Não era nem playback, e a gente começava a ensaiar músicas do Kadosh, que era uma banda que marcou muito a nossa história, a história da igreja cristã. Tem o Rebanhão também, né? E a gente tocava em cima, não era nem playback, a gente tocava em cima da voz do Silas Furtado, né? Do Gerson também. Não recordo agora, mas a gente tocava em cima, a gente estava ali cantando e torcendo para o disco não arranhar, não pular, porque se pulasse a gente tinha que correr atrás, para não sair fora do andamento. E como eu estava até conversando nos bastidores aqui, eu acho que pelo menos 2 domingos, né, no mês a gente cantava. E isso foi formando o meu caráter, né? Eu creio que muitos que participaram, ou que estão aqui ou não estão mais, formou o caráter, né, de cada um. Eu lembro de EBDs também, né, das EBFs, né, que é a Escola Bíblica de Férias. Era muito gostoso, era momentos assim que se descontraía, tinha pipoca, tinha um monte de coisa de criança. E isso vai preparando a criança, vai colocando a semente, né, e isso nos fortalece. E eu queria até trazer um versículo, que é Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3, rapidinho. Fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O que eu quero trazer com isso? Que feliz é o homem, né? Feliz a família, né? Que instrui o seu filho, né? No caminho que se deve andar, né?
E aí você cresce no conhecimento da palavra do Senhor, e aí você não se assenta, você não aceita os conselhos do ímpio, você não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí essa questão da raiz, e aí como no versículo 13, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Então eu creio que a nossa árvore, ela é plantada à beira das águas, e em todo tempo você está sendo tratado, você está sendo alimentado, vamos dizer assim, e aí ela sempre está dando fruto, e a sua folha também nunca murcha. Assim eu creio que desde o meu início cristão, vamos dizer assim, minha vida cristã, ali já criança, eu estava na beira do ribeiro, na beira das águas, sendo alimentado, né, pela palavra do Senhor, pelos cultos de oração, né? Inclusive lembrando agora também dos intercâmbios que nós tínhamos com as igrejas batistas. Então a gente era escolhido um livro e a gente começava a estudava, e aí juntava uma turma, e aí chegava naquele dia a igreja, um exemplo, a igreja das Vilas das Belezas, a igreja do Valo Velho do outro lado, surgiam as perguntas e era uma batalha, era um clássico mesmo, era como se fosse um Corinthians de São Paulo, Palmeiras de São Paulo, assim, claro, com todo respeito ali, toda na brincadeira, e a gente foi crescendo nesse conhecimento, ganhando muitas vezes, às vezes podia perder algumas vezes, mas a gente foi adquirindo conhecimento, né? Também de momentos que a gente pode estar lembrando agora, posso lembrar de a gente estar indo em outras igrejas, igual eu estava compartilhando com a Thaís aqui, que a gente até alugava, né, van para poder estar indo nas outras igrejas, para estar cantando, para estar adorando ao Senhor. Foi algo maravilhoso, algo que marcou minha história, né? Algo que até hoje eu lembro. Lógico que muitas coisas a gente acaba esquecendo, né? Que a idade já vai avançando, a memória já não é um HD, não é um SSD, né? Para quem é de informática entende aí um pouco melhor. Então, é assim, muitas coisas a gente lembra, né? E uma coisa que eu lembro agora, que quando a gente estava na frente, eu era muito tímido. Quem convivia comigo sabia que eu era muito tímido. Eu ainda sou um pouco tímido. E às vezes quando a gente ia dirigir os cultos dos juniores, as pernas tremiam, nossa, ficava vermelho, nossa, mas a gente tinha coragem, né? A gente avançava, né? É importante a gente, como servos do Senhor, né, a gente incentivar. Eu não sou pai ainda, mas quem é pai, quem é mãe, incentivar o seu filho a estar fazendo a obra, né? De estar indo nas escolas bíblicas dominical, participando dos departamentos de juniores, adolescentes, jovens, porque você vai forjando o caráter do seu filho, e ele vai, né, vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai sendo experimentado pela palavra. Vai chegar algum momento que ele pode se balancear pelas coisas do mundo? Pode acontecer, pode até desviar, mas eu creio que como o filho pródigo voltou para a casa do pai, eu creio que também voltarão, né? Assim comigo foi também. Chegou um momento que balançou na minha juventude de querer sair dos caminhos do Senhor, mas eu percebi que o meu lugar era na casa do Senhor, que o meu lugar era estar debaixo da presença do Senhor, né? E graças a Deus até hoje estou firme e fico muito feliz de saber que a Igreja Batista do Valo Velho está firme e forte, está trabalhando, vidas estão sendo alcançadas, né? Vidas estão sendo curadas, transformadas, caras novas estão surgindo aí. Então, muitas pessoas eu sei que eu não conheço, mas eu fico feliz em saber que a igreja está crescendo e prosseguindo. Então, eu fico muito feliz, e isso me ajudou aonde eu estou, como servo do Senhor, a igreja que eu congrego, a igreja que eu ali procuro servir, no ensinamento, ou no louvor, ou em oração. Isso lembra os ensinamentos que minha mãe me ensinou, né? Eu lembro até agora que, trazendo a minha memória agora, que antigamente tinha os guarda-roupas que era muito comum ter um espelho no centro do guarda-roupa. E eu, como criança ali, às vezes eu pegava o cantor cristão e começava a cantar: firme nas promessas do meu Salvador.
E ali eu começava e tinha até um violão, eu nem sabia tocar nada, era moleque, era criança, tinha, sei lá, 8, 9 anos. E começava a bater as cordas lá e começava a pegar a Bíblia e estava ali como se estivesse fazendo um culto. E aí eu lembro que minha mãe vinha assim no cantinho da porta assim, olhando, e aí ela ficava toda feliz, né? Eu creio que ali ela se alegrou em me ensinar a palavra, né? Em me orientar. E assim, muito que eu sou hoje, eu dou graças à minha mãe, ao meu pai e à igreja onde eu pertenci, né? Que é a Igreja Batista do Valo Velho, que o Senhor venha abençoar, que venha mais 35 anos, amém? Que o Senhor venha derramar com ricas bênçãos aí aquilo que o Senhor tem preparado para a Igreja Batista do Valo Velho.